Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar sobre a pureza, né? Porque na verdade é muito difícil para a gente, ser humano, né, se manter 100% puro, né? Porque por mais que a gente consiga ter pureza em uma área da nossa vida, vai ter sempre uma área que a gente vai contaminar, né, com as impurezas desta vida, né? E é por isso que é sempre importante a gente manter nosso foco na palavra de Deus, né? E estar ali se alimentando da palavra dele, né? Para que a gente possa permanecer puro não só em uma área da nossa vida, mas em todas as áreas, né? Mesmo que seja difícil, porque a gente tá o tempo todo, né, imaginando em nossa mente coisas impuras, é, no nosso coração, desejos impuros, colocando em prática coisas impuras, falando coisas impuras, né? Tendo sentimentos impuros. E então por isso que é importante, né, a gente repreender, né, essa impureza através do nome do Senhor Jesus Cristo e meditando na palavra dele, né, se alimentando do evangelho dele, para que a gente possa guardar, né, no nosso coração a pureza da palavra, né, na nossa mente, a pureza da palavra também, para que nenhuma impureza possa contaminar a nossa vida, né? E eu queria compartilhar com vocês de uma palavra que está em 1 João, no capítulo 2, no capítulo 1, a partir do versículo 8, que diz assim: Se dissermos que não pecamos, que não temos se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando a gente está vivendo ali na prática do pecado, né, da iniquidade, a gente tá, tá totalmente contaminado, né, com a impureza que é o pecado, né? E se a gente persistir, né, nessas práticas e não se arrepender, não reconhecer, né, que a gente precisa se arrepender e pedir perdão para Deus e ser purificado, né, pelo perdão, pela graça dele, pela palavra, né? Então a gente continuará, né, vivendo uma vida cheia de impureza, cheia de mentira, né? Porque como diz a palavra, se a gente disser que não pecamos, a gente se torna mentiroso, mais pecador ainda, né? Mas se a gente confessar os nossos pecados, né, diante de Deus e pedir perdão para Ele, se humilhar, né, se arrepender e deixar essas práticas, então a verdade de Deus começa a habitar na nossa vida, né, por meio da nossa humildade, por meio do nosso arrependimento, né, e por meio do nome do Senhor Jesus Cristo, né, e a gente começa a ser pessoas puras, né, de verdade, na presença de Deus. E aqui diz assim, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando a gente confessa o nosso pecado, né, e pede perdão para Deus, Ele não só nos perdoa, né, mas também nos purifica, né, e nos liberta de toda impureza, para que a gente possa se tornar uma nova pessoa, né, uma pessoa que coloca a palavra dele em primeiro lugar na nossa vida, né, uma pessoa que sinta prazer não mais no pecado, não mais na iniquidade, não mais neste mundo, né? Mas sim no caminho dele, no caminho do Senhor Jesus Cristo, na sua justiça, no seu amor, né? Na sua graça, no seu evangelho. Então que a gente possa fazer isso, né? Ter humildade no coração de se arrepender de nossos pecados, de reconhecer, né? E confessar diante de Deus com o coração arrependido e pedindo perdão, né? E para encerrar, eu queria ler mais um versículo aqui que diz assim: Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, né? Como eu disse, quando a gente peca e se arrepende, Deus ele automaticamente nos perdoa, né? Através da nossa humildade,
do nosso arrependimento, através do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Mas se a gente ficar tentando esconder, né, nosso pecado, por mais que a gente consiga esconder para o mundo, né, para as pessoas, mas Deus, ele está vendo tudo, né? E e a salvação, ela está na mão de Deus, né? Então a gente tem que se humilhar, né, na presença dele e pedir perdão, né? Ter essa humildade de reconhecer, de confessar os nossos pecados, para que a palavra dele possa habitar no nosso coração, né? Para que possamos ter um coração e uma mente pura, atitudes puras, né? Palavras puras e frutos puros, né? Digno da salvação, da vida eterna, né? E se você que está assistindo esse vídeo, está ouvindo essa mensagem e está afastado do caminho do Senhor Jesus Cristo, está vivendo na prática do pecado, né? E reconhece isso no seu coração, que você precisa se arrepender de seus pecados, precisa se humilhar, né? Pedir perdão para Deus e se transformar numa nova pessoa. Eu quero te dizer, né, que este é o momento, este é a oportunidade, né, que Deus está te dando para você se arrepender, para você se humilhar na presença dele, entregar a sua vida a ele, né? Porque amanhã pode ser tarde demais, né? Você não pode ter outra oportunidade dessa que Deus está te dando, né? Então não perca as oportunidades de Deus, entrega a sua vida a ele, volta ao caminho dele, né? Porque nós sabemos, né, que a prática do pecado gera morte e morte eterna, né? Então que a gente possa ter essa humildade e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.